Cidade Entrevista. No Cidade Entrevista de hoje, seguimos aqui com os pré-candidatos a deputado federal, entrevistas para entendermos um pouco destas postulações. Quem conversa conosco hoje é Roberta Costa, que é pré-candidata a deputada federal pelo Podemos, também é presidente municipal do partido aqui em Caruaru. Roberta, muito obrigado pela presença, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite de poder estar aqui, a gente debater um pouco sobre essa pré-candidatura, projetos, e agradeço mais uma vez à Rádio Cidade e a você, Vitor. Roberta, vamos então entender um pouco dessa tua gestão à frente do partido, né? Em que momento você assume o Podemos e qual é a missão do partido no contexto de Caruaru? Podemos e Caruaru, eu disputei em 2024, um partido que elegeu 4 vereadores, atualmente de mandato, então é uma responsabilidade muito grande. E eu entro nesse momento como pré-candidata pelo Podemos, recebi o convite do nosso presidente estadual, Marcelo Gouveia, e aí aceitei esse desafio. E também estou à frente, né, da presidência para abrir diálogo, não só com os vereadores atuais, mas mulheres que decidem estar também na política, que não têm coragem, muitas delas já conversaram comigo, amigas, pessoas conhecidas próximas, que não entendem da composição de partido, não entendem do coeficiente, e aí ficam com medo. A mulher já enfrenta um preconceito normal no meio político, né, por ser mulher, mas eu entro para quebrar esse tabu, mostrar que sim, é possível, existem desafios como tudo em nossa vida e o preconceito sempre vai existir, mas que a gente deve sim enfrentar com muita garra, com muita coragem e estar presente e ganhar cada vez mais esse espaço de representatividade da mulher na política. Eu queria te perguntar, nessa reconfiguração agora, né, com a possibilidade dos parlamentares trocarem de partido, como é que está a representação do Podemos hoje? Não só na Câmara de Caruaru, mas como é que está a representação também na Assembleia? Hoje a gente na Assembleia tem o nosso líder, né, que é o meu deputado estadual, Luciano Duque. Ele é líder do governo na Assembleia e também do Podemos, né? Marcelo Gouveia vem como também pré-candidato a deputado federal. E foi o presidente da AMUP, recentemente. É presidente estadual do Podemos e vem construindo assim, um fortalecimento muito grande do partido, trazendo nomes importantes para essa conjuntura. Acredito que o partido hoje vai ter uma grande representatividade, não só na Assembleia, mas no Congresso Nacional. O Podemos é um partido que tem se destacado e crescido muito. Então, é um trabalho que vem sendo construído com muito diálogo e muita coerência, sabe? Na Câmara mudou alguma coisa aqui? Câmara Municipal? Não, os 4 vereadores continuam com o mandato. São Hugo Chaves, Tiago Macaco, Jorge Quintino e Carlinhos Jaceaca. Eles continuam. E a minha pergunta é, alguns vereadores têm saído na busca também por um mandato nessa nova eleição. Alguns, como Cabo Cardoso, como Anderson Correia, nenhum deles vai postular cargo. Os vereadores não vão tentar também nessa eleição ou não? Ainda não se posicionaram, né? A gente escuta falar muito, mas essa decisão vem muito do vereador. Então, alguns, sim, já sinalizaram, outros ainda não. E nesse jogo de quem vai disputar, abrir vaga para o suplente entrar, a gente já teve algumas movimentações. E é isso, a gente espera aí novidades em breve. Bom, Roberta, vamos falar um pouco sobre a sua postulação, então. Você colocou que uma dos teus objetivos é atrair as mulheres para a política, que a partir da sua candidatura também outras possam surgir. Como que você pretende fazer isso? Que instrumentos pretende usar para atrair a mulher? Me parece, então, o seu eleitorado principal, né? Aquele que você também vai buscar para atingir a eleição que você está postulando. Isso, o meu foco principal é a mulher, né? Como a gente falou, a gente tem um grande exemplo da nossa governadora, e eu entro justamente para reforçar que a gente pode criar diálogos, a gente pode criar movimentos onde a gente possa discutir o que é que está faltando atualmente, como leis, vou citar aqui, mais severas para a Lei Maria da Penha, que hoje existe só
quando o homem bate, quando existe a violência, ele vai preso. E isso a gente tem visto e tem discutido muito entre grupos de mulheres, que a gente está vendo que só isso não está meio que amedrontando ou fazendo com que reduza os casos. Pelo contrário, os casos têm aumentado. Ultimamente a gente tem visto os casos, assim, absurdos acontecendo, muito próximo da nossa região. E a gente precisa fazer com que as leis fiquem mais severas. Tenha mais punições, sabe? Então, dialogando com um grupo de mulheres, ouvindo, que a gente consegue fazer, desenvolver, né, projetos e lançar para que realmente a lei venha não só favorecer mais a mulher, mas venha também favorecer toda a população, né? O homem ele tenha mais a conscientização de cada vez mais não estar buscando esses atos de violência, e a mulher tendo cada vez mais o seu direito, a sua voz sendo ouvida, sendo melhor representada. As crianças hoje, as mães de família que precisam trabalhar, estão sendo muito bem assistidas pelas vagas de creche e o quanto a governadora vem abrindo aí de creches nas cidades e no estado para dar mais essa liberdade à mulher, dela poder deixar o seu filho na creche e poder ir trabalhar. Então isso acontece a partir do olhar da mulher, da nossa governadora, porque essa quantidade de creche e de aberturas de creche só existe na gestão dela. Então, a mulher precisa estar no poder para ela poder saber conduzir como é que é a necessidade de uma mulher, de uma mãe de família, poder ter sua independência e poder ser também, continuar sendo provedora do seu lar. Roberta, essa articulação, esses grupos de mulheres, eles já estão organizados? Você pretende organizar isso? Como que, do ponto de vista logístico, estratégico, você pretende, digamos, encontrar essas mulheres, discutir com elas essas ideias, trazê-las para a política e convencê-las de que a sua candidatura é uma opção para representá-las? Como é que você pretende fazer isso? Bem, eu estou aberta a diálogo, eu tenho postado na minha rede social, no Instagram, Roberta Costa Oficial. Então, eu convido todas as mulheres a estar ali presente, mandar uma mensagem. Eu estou muito disponível a fazer encontros. Eu vou marcar alguns encontros, sim, tanto em Caruaru como em Pesqueira, que é a minha cidade natal. E todo o estado, né? Porque eu vou ter que rodar várias cidades. Então, onde me chamar, onde me convidar para a roda de diálogos, para ouvir sobre projetos, sugestões, eu estou à disposição, porque é ouvindo que a gente consegue entender as necessidades e elaborar cada vez mais projetos que venham beneficiar todas as mulheres. Queria te perguntar um pouco sobre a conjuntura de Caruaru, né? Qual é a visão que o Podemos tem municipal e como que você pretende atuar diante desse cenário? Ou seja, você é aliada do prefeito Rodrigo Pinheiro, me parece que é aliada da governadora, está aliada ao prefeito Rodrigo. Como que a tua candidatura, como que o Podemos se insere na estratégia eleitoral da governadora aqui em Caruaru, a estratégia do prefeito Rodrigo Pinheiro também aqui, que tem o candidato dele, que é o Anderson Luiz, há bem pouco tempo estava no Podemos. Isso. Anderson foi presidente do Podemos, tem um carinho enorme por ele, fez uma excelente montagem de grupo, porque foi um partido, como eu falei, elegeu 4 vereadores e teve suplentes com excelentes votações, acima de 1.500 votos, mais de 4 suplentes também, foi uma votação extraordinária. E aí, o Rodrigo faz parte da gestão Raquel Lira, né, apoia a Raquel, e eu estou fazendo parte do grupo também. Então, apoio o Rodrigo, faço parte da gestão, faço parte do grupo da governadora Raquel Lira para a reeleição, e eu vejo que tem sido uma gestão muito, muito bem colocada, recolocada, e tem feito muito por Caruaru também. A gente sabe que críticas sempre vão existir, ataques sempre vão existir. Não existe, eu costumo dizer, gestão perfeita. Em gestões anteriores e gestores anteriores, todos temos o que falar, porque deixou a desejar sempre em algum ponto. É impossível você ser perfeito, mas eu admiro muito hoje a gestão de Rodrigo Pinheiro e estou ao seu lado e ao lado da Raquel Lira também. As mulheres são bem atendidas na gestão Rodrigo Pinheiro? Sim, são mulheres que fazem parte de secretariados, né? A gente tem a Renata aí, que é a nossa secretária da SEACA. A gente tem mulheres que estão à frente também do gabinete, secretárias especiais e tantas outras secretarias daí, diversas. E aí
a mulher faz parte também, é bem assistida na gestão Rodrigo Pinheiro. Existe uma macroestratégia eleitoral ou não? O Podemos se insere numa estratégia maior construída pelo PSD, que é o partido da governadora, do prefeito, para essa eleição ou não? O PSD tem a estratégia dele, o Podemos tem a dele, e não há, digamos assim, uma subordinação dos interesses eleitorais. Como é que funciona a lógica do Podemos em relação a essa aliança com o PSD? Eu acredito que a aliança veio para somar, né? O intuito principal é a reeleição da governadora Raquel Lira. Cada um vai ter, óbvio, seus candidatos a disputarem a eleição e a correrem atrás das suas candidaturas, do seu êxito, mas, no geral, eu vejo que o Podemos chega junto ao PSD para somar, para ter um intuito só, que é a reeleição da governadora e cada candidato da sua eleição, sua vitória. Qual é a quantidade de candidatos, montagem de chapa? Porque isso é muito importante. Às vezes as pessoas não conseguem entender bem essas questões de quociente eleitoral, de quantidade de candidaturas, se é competitivo ou não, o que é cauda, o que não é. Como que o Podemos avalia isso? Como a gente pode traduzir isso para as mulheres que estão nos ouvindo agora, para os homens também? Qual é o lugar do Podemos? Qual é a necessidade, por exemplo, para o Podemos eleger uma representante para a Câmara Federal sair daqui de Caruaru? Quantos votos seriam necessários? A gente tem expectativa de acima de 50 mil votos, a gente já ter cadeira garantida, a gente chama muito assim, né? Nosso linguajar. Mas aí vai depender muito de pessoas que estão na composição do Podemos, como eu posso citar aqui, um Gilson Machado, que teve uma votação extraordinária para senador. Então, qual vai ser a entrega de Gilson no Podemos? Então, depende muito da soma de todos os candidatos, como a gente sabe que isso é para fazer o coeficiente do partido, para saber quantas cadeiras o Podemos vai ter. Ô, Roberta, o Gilson Machado, ele vem a Caruaru pedir votos em Caruaru ou fica mais na região metropolitana, porque isso poderia comprometer, por exemplo, a tua candidatura? Como é que fica esse ajuste? Eu acho que não poderia comprometer, apesar de ambos sermos de direita. É isso que eu digo, pode vir para somar. Gilson, ele vai ter o eleitorado dele, as pessoas que já seguem, admiram o trabalho dele, e eu vou ter o meu público, é diferente. E aí ele pode chegar para somar e não para subtrair, como eu disse. Deixa ele estourar de volta no estado todo, e eu acho que ele vai percorrer o estado todo, tá? Não teria problema dele vir aqui? Não. Você recepcionaria ele? Sim, com certeza. A gente já teve uma conversa, um diálogo em Recife, e vai ser muito bem recebido. O público dele, ele tem os objetivos dele e os projetos dele, e como eu tenho o meu também eleitorado. E aí ele vem para somar, porque quanto mais votos Gilson tiver, mais o menor vai ser favorecido, entende? Então, assim, eu não tenho uma proporção como o Gilson, mas isso pode me ajudar muito. Roberta, candidato a deputado estadual, geralmente tem aquela dobradinha. Como é que está isso no Podemos? Você tem alguém para dobrar com você? É do próprio partido? É de outro partido? Isso é importante na estratégia ou você acha que é menor? É muito importante, né? A partir do momento que eu tenho minha campanha e eu trago comigo um candidato, lembramos que já fui candidata a vereadora, então tudo aquilo que eu faço em torno do que eu quero para Caruaru tem que ser muito bem pensado. Então, eu não poderia trazer qualquer candidato, eu não vou fazer uma dobradinha com qualquer pessoa. Meu candidato é Luciano Duque, já foi prefeito de Serra Talhada, atualmente é líder do governo, ele é líder do Podemos, né, lá na Assembleia, e tem feito muito por todo o estado, várias cidades, assim, não só do Sertão, porque por ele ser do Sertão, tem tido grandes projetos de Luciano Duque, entregas de ambulâncias, projetos que favorecem a mulher, projetos que favorecem os artistas. Tem um projeto de lei que já está sendo aprovado para um fundo que garante que 20% do que foi investido em artistas nacionais, 20% vá para os artistas locais serem contratados. Isso é muito importante para a cultura, para nossos artistas locais. E ele é cidadão pesqueirense, eu sou pesqueirense e sou cidadã caruaruense, e ele tem feito muito por Pesqueira também. Isso criou minha admiração, ajudado as pessoas que mais precisam, principalmente na área da saúde. E a gente teve um diálogo, a gente se conheceu e tivemos
objetivos em comum, projetos que realmente ajudam a população, e eu escolhi para ser meu candidato. E ele faz parte do Podemos, então meu deputado estadual é da base do Podemos e é Luciano Duque. Bom, eu também queria te perguntar um pouco sobre essa lógica de disputa que deve ser bem acirrada para o governo do estado, da governadora Raquel com o ex-prefeito do Recife, João Campos, que é pré-candidato também ao governo. Em que medida vai haver a importância dos candidatos a deputado estadual, federal, saírem em defesa, atuar como militante na busca por votos, no seu caso, da governadora Raquel Lira? Há uma importância estratégica? Ela acena com a possibilidade de transmitir uma estratégia única que venha do Palácio do Campo das Princesas para esses candidatos, ou cada um vai agir à sua maneira, tem uma orientação? Como é que você pensa esse cenário e se está disposta, de repente, a colocar os interesses da sua candidatura até num segundo plano, em perspectiva de atuar pela candidatura, pela reeleição da governadora? Veja, eu acredito que todo mundo que faz parte hoje da base Raquel Lira, que está nos partidos, o qual compõe o apoio à governadora, tem sim que buscar o voto e fazer com que essa reeleição aconteça. A gente não pode ser hipócrita de dizer que foi uma má gestão. Eu não vejo como uma má gestão, como eu disse, ninguém tem uma gestão perfeita, mas Raquel tem feito muito pelo nosso estado. Então, eu não vejo... Pode ser que aconteça, né? Porque tudo é uma caixinha de surpresa. Mas eu não vejo motivos para quem está na base da governadora sair fazendo uma campanha independente ou, de repente, se virar contra. Eu acredito que o grupo está muito unido e a gente tem grande chance de conseguir essa reeleição para Raquel Lira. Se vier um direcionamento da governadora, olha, gostaria que os candidatos da minha base atuassem, combatessem, nessa direção, usassem os meios que estão disponíveis a cada um, redes sociais, interlocução ali com as comunidades onde atuam, para determinada estratégia, você estaria disposta a cumprir esse papel também para ajudá-la nesse processo de reeleição? Sim, como eu disse, é importante a gente tá todo mundo com um só propósito, né? Unir forças para conseguir chegar no objetivo. Então a gente não pode pensar em individual, né? A gente tem que pensar em conjunto. Então, sim, eu estaria disposta a fazer parte dessas estratégias a quais fossem lançadas, se fosse o caso, para a gente atingir um objetivo que é a vitória. Mas hoje não existe. Hoje o PSD não passou nenhum tipo de orientação nesse sentido para os aliados. Não, a gente ainda tem muito diálogo pela frente e a gente está aguardando as orientações. Bom, Roberto, eu queria te perguntar também, você se apresentou como uma candidata de direita. Um dado momento você disse, olha, eu sou de direita, o Gilson também. O Gilson é visto como um bolsonarista convicto, foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiador da candidatura do filho, né, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que é senador, pré-candidato à presidência da República. É uma relação direta ser de direita e ser bolsonarista, ou você se coloca num outro encaixe? É de direita, mas não bolsonarista. Como é que você se define nesse campo ideológico? Boa pergunta e um bom exemplo. Ser de direita não, obrigatoriamente, no meu conceito, na minha vista, a gente precisa ser bolsonarista. Não é sobre a política direita e esquerda, não é sobre Bolsonaro e Lula. Tá? Essa é a minha opinião. É sobre realmente o que é que você acha que deve estar acontecendo, que vem acontecendo no país, que deve mudar, que deve tomar outro caminho, que a direita defende, entende? Então, assim, a esquerda muitas vezes tem alguns projetos, algumas atitudes que eu não compactuo e eu queria que fossem mais severas, fossem coisas diferentes, que são os projetos da direita. Eu penso a gente falar sobre uma linguagem macro. Vamos falar o que é bom, o que é que a gente está precisando, o que é que a economia está precisando para a gente se desenvolver e cada vez mais ter essa potência que Pernambuco tem, ser um estado próspero, o PIB aumentar. Essa é mais a minha visão e a minha linguagem. A gente não pode falar só de candidatos e ficar pegando brigazinha sobre A ou B. Teve um momento que você falou sobre a Lei Maria da Penha, então tem aí uma área de segurança pública, e agora falou sobre uma questão econômica. Seriam então esses dois eixos principais que você gostaria de atuar e tem uma perspectiva mais à direita? Se você puder explicar um pouco melhor para a gente que perspectiva é essa, o que difere da sua posição para uma posição de esquerda, na tua percepção? Joel, pontos muito importantes. Esses são os meus principais pontos de atuação.
é a mulher ter cada vez mais independência, ter cada vez mais seus direitos garantidos, segurança e economia, porque a gente não vive só de amor, de beleza, de conversa, digamos assim. A gente tem que sim debater como é que está a economia do nosso estado, do nosso país, como é que está... a gente vive num polo têxtil econômico que é a potência, é uma mola para o nosso país, né? Que é Toritama, Santa Cruz, Caruaru. E aí a gente fala, como é que hoje a gente olha uma visão, como é que está o micro e pequeno empreendedor, o que é que a gente tem de crédito atrativo? Porque quando a gente fala só de linhas de crédito, a gente fala de uma Selic que está a mais de 15%. Então, isso é atrativo para tu conseguir investir no teu negócio, honrar e poder prosperar e poder crescer. Quais são as linhas de crédito que realmente hoje atendem a nossa região? Que são realmente atrativas. Hoje a gente tem a dificuldade de acessar o crédito, que quando o micro e pequeno empreendedor vai ao banco, é uma série de exigências que ele não consegue, entende? E quando consegue, é uma taxa absurda que não consegue pagar. É tanto que o endividamento do Brasil tem crescido tanto, tantas famílias endividadas. Então, assim, a gente fala dos índices absurdos. E no tempo da direita, que eu não vou citar A ou B, como eu disse, de candidato, mas no tempo que a gente teve uma gestão de direita, à frente da presidência, a gente tinha uma Selic menor, taxas de créditos mais atrativos, a gente teve programas, inclusive, que dizem ser o programa de esquerda, que é o Bolsa Família, que saiu de R$190 para R$600. E, infelizmente, na cabeça de muitos eleitores de esquerda, acha que foi Lula que aumentou. Esse aumento veio no governo Bolsonaro, no governo de direita. O Podemos é um partido de direita, é um partido de centro, é um partido que tem representações ideológicas dos dois campos. O que é o Podemos hoje? Tem representações ideológicas dos dois campos. A gente tem candidatos que são de esquerda e a gente tem candidatos que são de direita. Então, eu acredito que a gente fica no centro. A gente atende os dois lados, ambos são bem-vindos ao partido e a gente preza muito esse respeito entre todos. Mas a Roberta é uma candidata de direita, ficou muito claro para mim que a Roberta certamente não apoia a reeleição do presidente Lula, mas não está claro se a Roberta, por exemplo, apoia a postulação do Flávio Bolsonaro. Você já tem um candidato à presidência ou acha que não é parte da campanha de uma pré-candidata a deputada federal anunciar voto para presidente? Eu acredito que não é o momento de anunciar voto a presidente. Eu tenho analisado, até porque o Flávio aí está nessa, né? Se realmente o pré-candidato é Flávio, que eu acredito que seja. E outros candidatos de direita, né? O Caiado, o Zema também, que são pré-candidatos. E aí a gente tem muitos pré-candidatos. Eu acho que a gente tem muito tempo ainda aí pela frente. Tem e não tem muito, né? Mas a gente tem um tempinho aí pela frente para fazer essa análise e decidir o que é que a gente vai realmente, o que é que eu, pré-candidata, vou apoiar. Roberta Costa é pré-candidata a deputada federal, é presidente municipal do Podemos aqui em Caruaru e conversou conosco no Cidade Entrevista. Roberta, muito obrigado pela disponibilidade da conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e agradeço a todos os ouvintes e estou à disposição para diálogo, como eu falei aqui, não só as mulheres, mas a todo mundo que quer ser pré-candidato, quer dialogar sobre candidatura de vereador. E aí a gente vai dialogando, ouvindo as pessoas, construindo projetos. E é isso. Muito obrigada. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Roberta. E olha, a gente faz uma pausa e volta já já aqui no Manhã Cidade. Manhã Cidade, Cidade FM.